Opa! Shalom, irmãos! Como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua HaMashiach e do nosso Pai Yahuwah. Bem, irmãos, o vídeo de hoje é mais um vídeo para falar sobre um tema que eu gosto muito, que é sobre biologia. Na verdade, esse vídeo é só para uma curiosidade, para a gente brincar um pouquinho de teoria, envolvendo a teoria bíblica, assim, envolvendo a criação do Pai, né? Porque assim, eu creio que a biologia, assim como outras áreas que, claro, dentro do contexto bíblico, nos ajudam a compreender melhor a realidade da criação, as obras do Criador e como cada manifestação do mundo natural reflete alguma característica única do Criador. E assim, esses dias eu estava lendo o livro de Jonas. E tem uma passagem que me deixou muito intrigado, que todos vocês devem conhecer, que é Jonas capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: Deparou o Criador um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites do ventre do peixe. Bem, algumas pessoas gostam de... A gente entende que essa passagem aqui também tem uma questão teológica, um pouco mais aprofundada, envolvendo as doutrinas da salvação. Mas o foco de hoje não é esse. Eu vou falar dessa passagem de novo quando a gente for falar das evidências as evidências messiânicas na antiga aliança. Mas assim, o ponto que eu quero chegar é que essa palavra aqui, ó, um grande peixe. Algumas pessoas ao longo dos séculos têm tentado entender que animal seria esse que poderia ser o tal do grande peixe que engoliu Jonas. Bem, eu gostaria de... A gente precisa entender algumas coisas. No hebraico, existem algumas palavras que que diferenciam o peixe da baleia. Ou seja, esse grande peixe aqui não poderia ser uma baleia, porque já existem palavras hebraicas para se referir a baleias, como está lá no capítulo 1 ou 2, não me recordo agora, de Gênesis, mas que também envolve, que é muito interessante também. Aqui, ó, isso mesmo. Aqui, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo suas espécies, as aves segundo suas espécies. E viu o Criador que isso era bom. E o Criador os abençoou, dizendo: Sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas e os mares, e na terra multipliquem as aves. Animais domésticos, animais selváticos. Cadê todos os répteis da terra? Aqui, achei. Gênesis 1, 26. Também disse o Criador: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre todas as aves e sobre, enfim, todo mundo conhece essa passagem. Algumas dessas passagens acabaram traduzindo um pouco errado os tais, e tem algumas passagens que traduzem répteis também como monstros marinhos também. Esses monstros marinhos normalmente são conhecidos com o que nós chamamos de baleias ou outros animais, que eu vou fazer mais vídeos falando dessa série de biologia bíblica. Então, mas como vocês puderam ver, existem diferenças entre os termos entre o peixe e a baleia, que são grandes monstros marinhos. Então, aqui literalmente, Jonas... O texto de Jonas está falando de um grande peixe, ou seja, alguma espécie de peixe, sabe, como um peixinho dourado, aquele, nossa, que tem tanto peixe agora, um bagre, essas coisas, aqueles peixinhos que vocês vivem vendo eu pescando lá no Pescando e Prosando. Então ele está falando desse tipo de animal. Então eu comecei a parar para pensar, tá, peraí, não pode ser uma baleia, porque, como eu disse, de novo, existe um termo para isso. E mesmo que os israelitas entendessem que a baleia é um peixe, não faz sentido, porque a questão da anatomia da baleia, ela é um peixe naturalmente filtrador. O que significa que apesar da boca enorme,
a laringe funciona como um filtro, justamente porque elas estão acostumadas a comer crio. Ou seja, a estrutura da faringe, ela é tão minúscula que para um ser humano ultrapassar aquele espaço é quase impossível. Isso sem contar que as baleias não eram muito comuns nessa região onde Jonas foi encontrado, pelo menos as baleias de grande porte. No máximo poderia ser encontrado uma baleia cachalote, mas as baleias cachalotes elas costumam ser encontradas lá no fundo, bem lá no fundo dos oceanos. Uma baleia azul também não teria a capacidade de engolir um ser humano, porque como eu expliquei, apesar dela ser o maior animal registrado e vivo hoje, que ela pode ultrapassar os 30 metros, a faringe dela é muito pequena. Então eu fiquei matutando, e eu fiquei pensando, tá, que peixe pode se enquadrar nesse perfil aqui para que pudesse engolir um ser humano adulto? Existem algumas imagens de peixes conseguindo engolir seres humanos. Por exemplo, se vocês pesquisarem piraíba na internet. A piraíba, já existem fotos desses peixes conseguindo engolir até metade de um ser humano. Então sim, existem peixes que têm uma boca e uma estrutura faríngica e de estômago, estrutural mesmo, que conseguem comer um ser humano adulto. Mas a ponto de conseguir armazenar um ser humano vivo, um ser humano inteiro, intacto, aí tudo bem que entra a questão do milagre, né? Até porque mesmo se isso acontecesse sem milagre, a pessoa iria morrer por causa do suco gástrico, enfim, dos processos de digestão. Mas então, o milagre, mas aqui o foco não é o milagre, o foco é o animal. Então eu parei para pensar, será que o grande peixe não seria um megalodonte? Aí vocês devem estar se perguntando, mas Luca, a ciência não disse que o megalodonte foi extinto há quase 2,5 milhões de anos atrás? Gente, aí é que entra um ponto que eu já é uma introdução para outros temas que eu vou querer abordar aqui. Vocês não devem acreditar cegamente em tudo que a ciência fala. A ciência não tem a verdade absoluta. A verdade absoluta está aqui na escritura. Então, não é porque a ciência falou que o bicho foi extinto que necessariamente ele foi extinto. Eu vou dar um exemplo clássico de como a ciência ela é muito soberba nesse aspecto. O selacanto. Para quem não sabe, o selacanto é um animal que, de acordo com a ciência, até a redescoberta dele em 1938, estavam dizendo que ele foi extinto há mais ou menos 66 milhões de anos. 66 milhões de anos. E um dos argumentos que a ciência mais usou para sustentar essa ideia é de que de 66 milhões de anos até 1938 não existiam evidências físicas de que esse animal existia, ou pelo menos sobreviveu. Até que ele foi pescado lá perto de um museu, eu não vou me lembrar o local agora, ele foi pescado e foi encontrado o bicho inteiro, era o mesmo bicho, a mesma estrutura óssea, a mesma estrutura genética. Era literalmente um fóssil vivo. Então agora eu pergunto para vocês, se até um bicho desse, que supostamente foi extinto há 66 milhões de anos atrás, não havia deixado nenhuma evidência de sua existência no mundo contemporâneo, ele foi encontrado, quem garante que um megalodonte não pode ter sobrevivido pelo menos até o período de Jonas? E o megalodonte é o animal que mais se enquadra com a descrição desse bicho. E não só a descrição desse grande peixe, mas a descrição de outros animais bíblicos. Porque sim, existem várias passagens bíblicas que dão a entender que os israelitas eles tinham um grande peixe que quando os israelitas vinham, eles não conseguiam matar. Eu não estou falando do Leviatã aqui, eu estou falando de outros animais que eles evitavam. E que dizem, por exemplo, que a carapaça, por exemplo, desse bicho, tinha o couro do bicho, ele era tão espesso que as lanças quebravam. E isso bate muito com relatos de pescadores que viam um tubarão gigante tentando lançar o animal, achando que é uma baleia, só que o couro, porque o tubarão ele não tem escama, é uma espécie de couro, uma cartilagem.
era tão espesso e tão profundo, era tão espesso que quando a lança chegava lá, a ponta quebrava. A ponta do arpão acabava quebrando. E além disso, o megalodonte é um dos animais que mais tem a probabilidade de ser o peixe que engoliu Jonas, porque ele teria a agressividade, ou seja, ele seria um peixe agressivo o suficiente para atacar Jonas, porque é da característica do tubarão. Além disso, o megalodonte ele era um tubarão de 20 metros. Você sabe o que são 20 metros? Dá mais ou menos 3 ônibus escolares. Ou seja, ele tinha estrutura laríngica também, porque como ele costumava caçar grandes baleias e até outros tubarões, ele possuía uma grande laringe para conseguir engolir esses animais. Então, a estrutura laríngica, que era um dos fatores limitantes para que não fosse uma baleia, o megalodonte cumpre esse requisito. Além disso, como eu disse, o termo grande peixe se enquadra perfeitamente, porque ele é um tubarão gigantesco, como eu acabei de falar. E outra coisa, se eu não me falha a memória, dentes de megalodonte foram encontrados na região mesopotâmica. Ou seja, existem evidências de que os megalodontes nadavam por essas regiões. O local exato de Nínive não, mas naquelas regiões mesopotâmicas do mar Mediterrâneo, eles costumavam nadar lá. Por quê? Porque eles eram tubarões de sangue quente. Ou seja, eles não nadavam em águas geladas. E o mar Mediterrâneo é conhecido por ter águas extremamente tropicais, igual os mares e o litoral aqui do Brasil. Claro que naquela época devia ser um pouquinho mais, a temperatura devia ser um pouco mais elevada, levando em consideração que não tinha poluição, uma parte de coisa que tem no mundo contemporâneo. Então, gente, o que me motivou a fazer esse vídeo? Que a gente não se deve deixar levar pelas narrativas da ciência, da filosofia, da psicologia, de tudo isso, que quando elas contradizem o relato bíblico, elas devem ser descartadas. Ou seja, a ciência diz que não existe um peixe, não existiam peixes, pelo menos do tempo de Jonas, que teriam tamanho suficiente para engolir Jonas. Mas se nós ignorarmos o que a ciência fala e expandirmos para o milagre do Criador, pode muito bem se encaixar um animal aqui que passa dos mais de 20 metros, como o megalodonte, como eu falei. Então, a mensagem que eu quero dizer é, além de a gente brincar de teorizar aí, inclusive se vocês quiserem, podem deixar nos comentários que animal vocês acham que era, se era uma baleia mesmo. Eu gosto de debater esse tipo de assunto, que é um assunto gostoso. Brincar, essas teorias que tipo não vão afetar a fé de ninguém, não vai deixar a pessoa confusa e ainda a gente se diverte brincando de teoria. E a mensagem principal que eu quero dizer é: não se deixem levar por narrativas, fiquem com o testemunho bíblico. Tudo bem? É isso, meus irmãos, eu espero que vocês gostem. Deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Fiquem com a graça do nosso Pai. Até mais tarde.